Bom dia, estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que eu e você possamos estar meditando na palavra do Senhor, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E o Senhor, Ele diz que Ele faz o impossível para minha e pela sua vida, porque Ele nos ama incondicionalmente. Todavia, precisamos estar cada dia mais perto do Senhor, para que Ele esteja do nosso lado, cuidando de nós em todos os detalhes. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, em alguns versículos em 1 Crônicas e em 1 Samuel. Primeiro, eu vou ler aqui o capítulo 1 e 2 de 1 Samuel. Perdão, gente. Capítulo 7 e o versículo 1 e 2. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no Oriente, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Agora nós vamos ver lá em 1 Crônicas a diferença de ter a presença do Senhor, porque com cuidado, porque esse povo ficou 20 anos com a arca que simbolizava a presença do Senhor naquele tempo. Hoje nós temos, depois que o Senhor Jesus fez o sacrifício vivo e santo na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos o direito de entrar na presença do Senhor todo momento, basta que nós, busquemos a Ele, pois não há mais barreiras, mas naquele tempo a arca simbolizava a presença poderosa do Senhor. Então, aqui nós vemos uma coisa, que quando a arca ficou na casa de Abinadab, não aconteceu nada. 20 anos e só se ouvia lamento, não só daquele povo, como da casa de Abinadab. Por que lamento? Porque eles não valorizaram. Estavam com o dono de tudo ali dentro da casa dele e não valorizou. Não fez o que tinha que ser feito, não o chamou para conversar. Porque estar em comunhão com o Senhor é ter relacionamento com o Pai. Então, 20 anos se passaram e só se ouviu o lamento. Por quê? Porque não quiseram consertar, porque não quiseram fazer nada para buscar a presença do Senhor. Serviam a deuses pagãos, serviam a estátuas, a coisas que a própria palavra diz. O verso 3 vai dizer que Samuel chegou até ele e disse: por que vocês não se consertam? Olha. Então Samuel disse a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós deuses estranhos. O Senhor ainda mandou o profeta falar com eles, mesmo assim, 20 anos, e eles não fizeram nada. Então o Senhor queima o coração do rei Davi para buscar essa arca e trazer para Jerusalém. Então Davi se prepara de forma errada para ir buscar a arca. E aí nós vamos lá para o livro de 1 Crônicas, que vai nos contar esta história, que vai nos dizer o quão maravilhoso o Senhor é. Porque aí o Senhor, Davi se esqueceu das ordens do Senhor, ou deixou a emoção falar mais alto, e vai buscar a arca com uma carroça, mas a arca tinha ordens explícitas de que quem carregava ela era somente os levitas, separados e purificados e santificados
pelo Senhor. Então colocam ali e acaba acontecendo uma tragédia no meio do caminho. Mas eu não quero falar desta parte, eu quero dizer do tempo que essa arca, aí Davi é obrigado, ou melhor, deixa a arca no meio do caminho na casa de Obed-edom. E naquele momento ele, sem pensar muito, deixou ali na casa de Obed-edom. E Obed-edom prosperou. Obed-edom sentiu a presença do Senhor ali. O Obed-edom foi abençoadíssimo em todas as áreas da sua vida, porque valorizou o que foi para a casa dele. Quantas das vezes o Senhor tem batido na sua porta insistentemente e você tem desprezado? Quantas das vezes o Senhor envia a presença dele através de um profeta, através de uma serva, de um servo, para dentro da sua casa e você ignora, menospreza, olha com desdenho, não cuida, não oferece o seu melhor, olhando para o físico e se esquecendo do espiritual, que é a presença do Senhor ali simbolizada através daquela pessoa que foi te levar uma palavra, que foi te levar um abraço, que foi te levar um conforto. Então você faz como Abinadab, não dá importância, não se desvencilha de todo aquele orgulho, de toda aquela lástima que você tem e continua lamentando e murmurando, ao invés de agradecer o que o Senhor levou para você, ao invés de se apegar ao que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, dentro da sua casa, o que você faz? Você continua murmurando. Obed-edom deu valor, cuidou e foi abençoadíssimo durante 3 meses. 3 meses. Obed-edom foi transformada a vida dele de um nível tão lindo, que ele pôde seguir esta arca e continuar do lado desta presença. E aqui, olha o que a palavra do Senhor diz no capítulo 16 de 1 Crônicas. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado e ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos perante o Senhor. O 14 diz assim, 16, 14 diz assim, Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. O Senhor, Ele está no meio daquele povo. E Obed-edom não proibiu que Davi levasse a arca do Senhor, porque o Senhor tinha ordenado, queimado no coração dele para levar. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, com falhas como nós todos, mas Davi tinha um coração quebrantado. Davi foi desprezado por adorar, por louvar de forma intensa a presença do Senhor. Foi desprezado por Mical. Mas o Senhor se alegra, Ele não está preocupado com que o seu vizinho, o seu marido, a sua esposa, com que os seus filhos pensem. Adore ao Senhor intensamente. Sempre se lembre de que nós temos os nossos ministérios aqui na terra, que nós temos que cuidar dos nossos ministérios aqui na terra, porque o Senhor disse que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Todavia, vamos cuidar da nossa casa como se estivéssemos cuidando da casa do próprio Senhor, porque é assim que a palavra manda. Também quero deixar aqui para você que Obed-edom, como eu disse, seguiu, continuou ali diante da arca, porque a palavra de Deus diz assim, ó, que Obed-edom, com seus irmãos, 68, e Obed-edom, filho de Jedutum,
e a Osa ordenou por porteiros. Ele se colocou à disposição para estar fazendo aquilo ali como herança. Então, o que nós temos que fazer, o que o Senhor nos chama a atenção hoje, e o que o papai aqui queima no meu coração, quantas pessoas estão desprezando a presença do Senhor como Abinadab? Quantas pessoas têm perdido a oportunidade de fazer como Obed-edom, de receber a arca do Senhor, cuidar dela, glorificá-la e ser próspero, abençoadíssimo, ver a sua vida transformada. Ah, mas o irmão da igreja fez beicinho para mim. Ei, você está servindo a quem? Você vai lá na casa do Senhor buscar abracinhos, buscar boas-vindas do homem? Não. Vá lá adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Vá para a casa do Senhor como Obed-edom, com o coração rasgado diante dele. Vá como Davi, não se envergonhe de nada, pare de olhar para o lado, se a roupa do irmão é melhor, se o sapato do irmão é melhor. Não se preocupe quem está falando do lado, foque a sua mente em adorar e agradecer ao Senhor. E você vai ver o Senhor trabalhar na sua vida, na sua casa, em todas as áreas, como Ele fez na casa de Obed-edom. Mas hoje temos um monte de gente que vai para a igreja para ver o que o irmão está vestindo, o que o irmão comprou, o que o irmão deixou de fazer. Nós temos que ser como Obed-edom, como Davi, gratos e rasgarmos na presença, o nosso coração, a nossa vida, se entregar inteiramente, deliberadamente, sem reservas diante do Senhor. E não ficar como Abinadab, lamentando, murmurando, com a presença dentro da casa dele. 20 anos ele não viu mudança, sabe por quê? Porque não é título de crente, não é título de servo de Deus, não é título de pastor, não é título de missionário, não é título de nada que faz com que a presença do Senhor floresça, com que as coisas do Senhor façam acontecer. Não, o que realmente faz com que o Senhor mova os céus através para que abençoe a nossa vida, para que uma palavra só, como Jesus diz, como aquele centurião disse, né? Basta apenas uma palavra e eu serei curado, liberto, abençoado, próspero em todas as áreas da minha vida, como Obed-edom foi. Sabe por quê? Sabe o que faz isso? Eu e você na presença do Senhor, sem reservas, sem olhar para a esquerda ou para a direita, porque o Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Então, o que você está olhando, o que você tem buscado, pare de mimimi, pare de apontar o fulano, a igreja do fulano é assim, a igreja do Bertrano é assim. Não existe placa, existe um Deus soberano que precisa que você valorize a presença dele na tua casa. E o que é a tua casa? A tua casa, a casa do Senhor. O Espírito Santo do Senhor habita em nós quando nós damos legalidade. Ele faz o impossível acontecer. Olhe para o alto, olhe para o alvo, pare de mimimi. Pare de olhar as consequências ao redor. Eu estou sofrendo. Olhe para o dono de tudo. Olhe para o Senhor que é dono da prata e do ouro e pode mudar as suas circunstâncias. Olhe para o Senhor que é médico dos médicos e pode te curar agora. Mas você tem que parar, se levantar, se posicionar verdadeiramente e não olhar para esse ou para aquele. Simplesmente entre na presença do Senhor e se rasgue, se entregue verdadeiramente e deixa que o Senhor faça o resto. Porque Jesus disse que aquele que se envergonhar da presença dele, de dizer que é servo dele, de dizer
que é servo do Deus vivo todo-poderoso, ele também vai se envergonhar diante do Pai daqueles e vai dizer: eu não vos conheço. Você pode ter 20, 30 anos que está dentro da igreja, não na presença do Senhor. Então vamos ser adoradores verdadeiros, porque é isso que nós temos que fazer. O Senhor faz tanto por mim, por você, pela nossa casa, e nós temos que ser pelo menos gratos a Ele. Essa é a palavra que o Senhor deixou hoje para você. Tome posse dela e Deus vai mudar a sua vida, como mudou a casa de Obed-edom em todas as áreas. Mas se lembre, pare de olhar para a esquerda ou para a direita, pare de olhar para trás e olhe para o alvo, que é o dono da sua vida, o dono da sua salvação. Não existe outro meio, somente Ele, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.